1 Reis 18. Elias se apresenta diante de Acabe. E sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe. E houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou 100 de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Adentra a terra a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais. Assim eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho, e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou, e ele o reconheceu, prostrou-se sobre a sua face e disse: És tu aquele meu senhor, Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor. Eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Como vive o Senhor teu Criador, não há nação ou reino, para onde o meu Senhor não tenha me enviado a te procurar. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado, e agora tu dizes: Vai e conte ao teu Senhor. Eis que Elias está aqui. E sucederá tão logo eu parta de ti que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei 100 de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentei com pão e água? E agora dizes: Vai e conta ao teu senhor. Eis que Elias está aqui, e ele me matará. E Elias disse: Como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Assim Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe contou. E Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu, quando viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal, 450, e dos profetas dos bosques, 400, os quais comem à mesa de Jezabel? Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo? Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões? Se o Senhor é o Criador, segui-o, mas se o é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: Eu, somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém os profetas de Baal são 450 homens, que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e o disponham sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, que seja ele o Criador. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós, e preparai o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está perseguindo, ou está em uma viagem, ou porventura dorme, e deve ser despertado.
E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu, quando era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha e disse: Enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor e Criador de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és o Criador em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor e Criador, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu, e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E, quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Criador, o Senhor, Ele é o Criador. E Elias lhes disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Elias ora para que chova, e Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu, e olhou, e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: Eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de homem. E ele disse: Sobe, e dize a Acabe: Prepara a tua carruagem e desce para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou, e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel.